Oi, gente, tô a caminho de São Carlos, indo pro retiro, né, do Instituto Flor de Lótus. Tô com frio na barriga pra variar, né, sempre, ainda mais de pensar que eu vou tomar Daime 4 dias, né, então é da gente ficar um pouco apreensiva, né. Tenho certeza absoluta que é a hora certa de eu estar voltando a tomar ayahuasca. É engraçado isso, mas tudo muda o tempo todo e a gente sabe exatamente quando é a hora de voltar. Tenho certeza absoluta que eu vou ter várias experiências boas nas quais eu estou precisando passar, né? Entendimentos, ensinamentos. Não tenho dúvida nenhuma disso, né? Porque esses 3 meses que eu não tomo foram muito intensos, de vários aprendizados, de várias coisas que eu senti, sabe? Várias coisas que aconteceram também, né? Então, vamos ver, né? Eu volto na segunda-feira e pretendo gravar um vídeo para vocês na volta, contando como foi minha experiência. Um beijo no coração, namastê. Oi, gente. Continuando o vídeo de ontem, da primeira parte, né, da minha experiência no retiro do Flor de Lótus, eu quero agora contar para vocês como foi o processo para o meu último ritual que rolou na segunda-feira, né? Bom, eu fiz aquele inário, eu fiz o ritual do inário, né, no domingo à noite, e na qual eu passei mal, né, e não entrei muito na força. E aí eu fiquei pensando o seguinte, eu falei assim, eu acho que eu não vou mais fazer o ritual da segunda-feira, já tomei a ayahuasca todos esses dias, não entrei direito na força, então eu acho que já deu o que tinha que dar. E eu não vou fazer, porque eu vou ter que dirigir. Isso aí foi o que passava na minha cabeça, né? Eu vou ter que dirigir 240 quilômetros, sabe? Bobeira, já deu o que tinha que dar. Se tivesse que me mostrar alguma coisa, eu já teria mostrado. A ayahuasca sabe o que faz, enfim. Tava pensando dessa forma. Até cheguei a achar que seria um ato irresponsável, entendeu? Da minha parte, tomar ayahuasca. Enfim, eu tava encontrando N justificativas para não tomar. E é muito fácil, né? A mente trabalha muito bem nisso. Ela sabe fazer isso como ninguém, né? Encontrar milhões de desculpas para justificar uma coisa, né? Eu tava nesse processo. Eu tava extremamente introspectiva, não tava mais reagindo com as pessoas. Eu tava com essa questão, entendeu? Tava tentando ao mesmo tempo aceitar o fato de não ter tido experiências surreais, sabe? Uma coisa assim. E aí eu tava assim, eu tenho que aceitar, mas eu tava chateada, não tava legal comigo, não tava muito bem comigo, entendeu? Porque eu criei uma grande expectativa e aquilo não tinha acontecido. A gente acaba criando expectativa, né? Querendo ou não querendo, não tem jeito, né? E, bom, tá, daí de manhã começou a chover muito e eu deixei meu colchonete lá no gramado da noite anterior, né, do ritual dos inários, porque o céu estava muito estrelado e eu nem imaginava que ia chover. Mas só que choveu e acabou que molhando todo o meu cobertor, todo o meu colchonete, tudo molhou, meu tambor, ficou tudo lá, né? Aí eu pensei, nossa, agora sim que eu não vou fazer mesmo o ritual, porque vai ter que ser na parte coberta, nem vai ser no meio da natureza. Mais justificativas, né, que eu tava encontrando para não participar. Mas só que a chuva deu uma trégua. A chuva parou, entendeu? O céu começou a abrir. E aí a Ju chegou e falou assim, pessoal, vamos levantar, porque a chuva deu uma trégua e a gente vai fazer o ritual lá fora. Aí eu fui lá fora, eu fui ver o meu colchonete, estava todo encharcado. Aí eu pensei, né, será que eu devo fazer o ritual? Aí eu cheguei e falei, não vou fazer não. Meu colchão tá molhado, acho que é um sinal, não vou fazer mesmo, veja só. Aí eu fui procurar o William, né? Eu fui procurar o William, um padrinho, pra falar que eu não tava afim de fazer, eu estava com dor de cabeça. E mais uma justificativa, né? Mais uma razão, né, pra não fazer. E eu não achava o William de jeito nenhum, tal. Fui pra cá, fui pra lá, não encontrava o William. Nesse processo que eu fiquei procurando o William, eu comecei a mudar de ideia.
Eu falei, puxa vida, Viviane, você não vai fazer o final, né? Geralmente o último ritual é o mais emocionante, sabe? É o fechamento de todo um trabalho que a gente fez durante esses dias, né? E assim, eu ficar lá 5 horas, entendeu? E justamente no último dia não participar, fiquei pensando assim, né? Era uma voz, mas era uma voz muito sutil que falava isso comigo. A voz do ego que falava, não participe, era muito mais alta, muito mais alta. Aí eu fiquei quietinha. Aí eu falei assim, já sei. Falei assim, eu vou dar um jeito de arrumar meu colchonete, porque se caso, na última hora, lá na fila, eu decidi fazer, eu faço. Tá bom. Aí fui lá, forrei todo o meu colchonete com saco de lixo, forrei toda a minha almofada, daí tirei o cobertor, falei, tá sol mesmo, não vai precisar de cobertor. Beleza, fiquei acho que meia hora só arrumando o meu colchonete, fazendo um esquema mirabolante, assim, pra eu poder deitar, porque eu gosto de fazer o ritual deitada, né? Bom, daí eu arrumei o colchonete e o William chegou. Nessa hora eu já tinha decidido que ia participar. E aí tudo bem, eu falei, eu vou participar, ponto final, né? Aí depois eu vejo o que faço, se eu tiver muito na força eu não volto mais tarde, enfim. Foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Eu percebi direitinho como a voz, né, do ego e a voz da mente certa fala com a gente, sabe, o tempo inteiro. E eu também percebi nitidamente como é fácil a gente seguir a voz mais conhecida, infelizmente, né? Porque a voz mais conhecida é a voz do ego, né? Mas um dia creio que a gente vai conseguir superar isso e começar a ouvir a mente certa. Bom, daí tomei a ayahuasca, daí era ritual de tambor. Ficamos tocando o tambor no ritmo do coração, tum, 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 tum. A força veio com tudo, deitei lá no meu colchonete e eu comecei a sentir muito frio, muito frio, muito frio. Eu tava com muito casaco, eu tava bem coberta mesmo, e eu comecei a sentir frio, né? E aí comecei a entrar na força, e aí veio uns entendimentos assim, e aí veio umas coisas na minha cabeça, tipo assim, nossa, eu preciso tanto do meu cobertor, eu tô querendo tanto o meu cobertor. Eu tive umas vivências muito legais com o meu cobertor, assim, 2 situações que eu vou contar pra vocês. Aí veio uma voz assim pra mim, né? Por que você acha que você precisa do teu cobertor? Daí eu falava assim, porque eu tô com frio, eu tô com muito frio, eu tô precisando do meu cobertor, né? Daí eu tremia assim de frio e tal. Daí aquela voz falou assim, você não precisa do teu cobertor. Aí eu falei, claro que eu preciso do meu cobertor, eu tô com frio. Daí veio a voz, né, falando assim, isso é um apego, é um apelo do teu ego. Aí eu fiquei assim meio brava e falei assim, como assim apelo do ego? Como assim? Sabe, eu tô sentindo fisicamente, eu estou com frio. Daí a voz veio pra mim e falou assim, você não tá com frio, você tá bem agasalhada, e tá sol e não há motivo nenhum de você estar com frio, você não está com frio. Daí essa voz falou assim, tenta entender que você não está com frio. Daí nessa hora eu me vi assim num deserto, né? No deserto e sentada na areia do deserto e bem quente, com aquele sol assim penetrando na minha pele. E aí aquele momento meu frio passou meu frio. Aí eu falei assim, nossa, meu frio passou. Daí ela me explicou assim, a voz, né? Você tá vendo como que tá tudo aqui dentro, né? Você acha que você precisa, quando na verdade você deu um outro jeito e você não precisou. Você arrumou um jeito que tá dentro de você e não precisou. Você não precisa das coisas externas. Você entende? E não é só do cobertor, é de qualquer outra coisa, né? Daí eu pensei assim, lógico que a gente precisa comer, a gente precisa, né, disso, a gente precisa se vestir, a gente precisa de dinheiro. Daí veio a voz falando assim comigo, sim, isso é necessário, tal, mas não é nesse sentido do precisar, tipo, sem essas coisas eu não vivo, entendeu? A partir do momento que você utiliza essas coisas, por utilizar, sem aquele peso do precisar, as coisas mudam, né? Mas só que de repente veio de novo frio. Daí eu falei, tá vendo? Agora eu tô sentindo frio. Daí eu falei assim, olha, tudo bem.
essas coisas, pode ser verdade, mas eu estaria muito melhor se eu tivesse com o meu cobertor aqui. Mas só que eu tava assim, eu não conseguia levantar pra ir buscar o cobertor, porque eu tava muito na força, né? Daí veio a voz de novo: olha, Viviane, o negócio é o seguinte, você pode até levantar pra pegar teu cobertor, você vai até pegar o teu cobertor, você vai se cobrir. No primeiro momento você vai achar que o cobertor tirou o seu frio, tá? Mas só que eu vou te falar uma coisa, não vai passar muito tempo, você vai continuar sentindo frio e você vai ver que o cobertor não adiantou. Aí, cara, nessa hora, caiu uma ficha. E aí eu entendi que essa metáfora, né, do cobertor, que essa historinha do cobertor, nada mais serve para todas as coisas que a gente busca no mundo lá fora, né? Realmente a gente sai à busca de coisas que quando a gente tem, a gente percebe que não preencheu ainda aquilo, que não saciou aquele sentimento, né? Seja o frio, seja a carência, seja o que quer que seja, né? E é uma falsa impressão de saciar, né? É uma falsa impressão de que te dá conforto, quando na verdade dura muito pouco, né? Aí eu entendi, eu falei, nossa, é verdade isso tudo, né? A gente cede muito fácil aos apelos do ego, né? Muito fácil. E na verdade a gente acostumou a ouvir a voz do ego. Então assim, a gente acha muita coisa, a gente acha que tem vontades, a gente acha que coisa tal vai nos satisfazer, quando na verdade a gente acha tudo errado, sabe? Não é bem por aí, né? E aí eu fiquei muito contente de ter entendido, né, esse exemplo. E aí eu comecei a ver uma floresta encantada, muito linda, assim, muito sagrada também. Isso tudo simultaneamente, as mirações, né, nesse lugar maravilhoso que eu tava indo pra lá e pra cá, e também a conversa, né, isso aí, e depois eu comecei a sentir vontade de vomitar. Daí eu falei o seguinte, eu não tô muito bem, eu preciso levantar. Aí eu pensei, né, esquematizei assim na minha cabeça, bom, agora eu vou levantar, porque eu acho que eu tô um pouco melhor, eu vou fazer igual ontem, né, vou sentar lá perto da piscina, e aí eu vou ficar até a vontade de vomitar vir, vou vomitar igualzinho que eu fiz ontem. Depois que eu vomitar, eu sei que eu vou me sentir melhor, pego o meu cobertor e volto a deitar para continuar o trabalho. Pensei assim. Daí a voz veio falar assim comigo, Viviane, por que você quer fazer a mesma cena que você repetiu ontem? Por que você quer fazer isso? Aí eu falei assim, porque eu fiz e eu vi que tava bom, entendeu? Daí ela falou assim, mas assim, por que você quer repetir a mesma cena? Para pra pensar. Eu falei, porque é mais fácil, sei lá, eu sei o caminho, tipo isso, né? Daí a voz veio falar assim, você tá vendo como o ser humano tem a tendência natural de fazer com que as coisas se repitam na vida de vocês? Aí, cara, e caiu minha ficha, porque realmente, se ela não tivesse falado isso pra mim, né, essa voz, eu teria repetido a cena de ontem, teria lá, passado mal, talvez ficaria naquela força mais ou menos, entendeu? Ou seja, eu tava criando uma cena repetida na minha vida. E eu entendi que a gente sente uma tendência muito forte de repetir as cenas. Na ayahuasca, lá no trabalho, eu tava consciente que isso acontece. Mas eu entendi que no dia a dia, a gente repete as cenas inconscientemente, né? Porque a gente cede facilmente aos apelos do ego. Daí eu falei, cara, é verdade. Aí a voz falou, por que você não faz diferente? Vai para outro caminho, senta em outro lugar, senta debaixo de uma árvore. Ou seja, não precisa ser igualzinho à cena que você fez ontem. Faz diferente, faz um caminho novo. Escolha por um caminho novo. Você tem esse poder de decisão de escolher. Aí eu falei assim, cara, é mesmo, é verdade, né? Aí eu levantei, fui lá para uma árvore, sentei debaixo da árvore e falei, bom, agora eu acho que eu vou vomitar. Daí a voz veio de novo falar assim comigo, mas Viviane, por que você tá escolhendo passar mal? Por que você tá escolhendo vomitar? Por que você tá fazendo esse tipo de escolha? Aí eu falei assim, porque eu tô com vontade. Daí ela falou assim, analisa direito se você tá com vontade. Daí eu analisei direito e sei lá, o enjoo passou. E aí eu tava lá sentada ainda debaixo da árvore, né? E o enjoo já tinha passado. Ela falou assim, então, por que você ainda tá sentada aqui debaixo da árvore? Se você veio pra cá só pra vomitar e você não está mais com enjoo. Daí eu falei, cara, é verdade. Aí eu levantei felizinha assim, né?
e fui procurar o sol. Eu queria ver aonde tava tendo sol, porque eu tava com frio, né? E aí eu vi que tinha sol lá no deck da piscina. Era bem afastado, né, da onde o pessoal tava fazendo o trabalho. E aí eu falei, putz, vou deitar lá, né? Aí eu deitei lá. Gente, tava tão gostoso. O deck sequinho, aquele piso, sabe? Sequinho, quentinho. Mais ou menos como aquela sensação da areia quando eu sentei, né? E aí eu falei, não, sentar não basta, eu quero deitar. Aí eu deitei, tava quentinho demais, gostoso, sabe? E aí tinha um ventinho vindo assim no meu rosto, o céu tava lindo, azul, aberto, né? Aí eu me senti bem, eu me senti feliz. E aí naquele momento eu falei assim, nossa, eu tava muito feliz. Eu falei assim, nossa, eu queria compartilhar essa felicidade que eu tô sentindo. Daí na hora eu lembrei do meu cobertor novamente. Aí eu falei assim, nossa, seria tão legal se meu cobertor estivesse junto comigo aqui, né? E aí assim, eu pensei nele não na necessidade, não como forma de necessidade, sabe? Como forma assim de ser feliz, sabe? Eu tô feliz e eu quero fazer isso, eu quero escolher aquilo. Aí veio a voz falando assim pra mim, Viviane, por que você está relutando tanto de levantar e ir até lá e buscar o seu cobertor? E se você vai se sentir mais feliz, vai em busca do que te faz feliz. Aí eu cheguei, né? Mas só que aí esquece a parte da necessidade, aquilo já tinha sido resolvido. Aí eu falei assim, é mesmo, né? Daí ela falou assim, nossa, por que você tem tanta resistência em ir atrás da felicidade? Por quê? Por que você tem tanta resistência em achar que pode ser um ser limitado, entendeu? Você quis se limitar àquele colchonete molhado, aquela almofada molhada, quando na verdade esse deck estava seco o tempo inteiro aqui, esperando por você. Você foi em direção contrária da sua felicidade, do que vai te trazer uma sensação boa, do que, né, por que isso? Cara, aí eu entendi que o ser humano sempre vai em direção contrária da felicidade. Eu entendi que a gente não se acha merecedor, entendeu? De ter a plenitude. Aí eu entendi que a gente se contenta com pouco, sabe? Com pouco. A gente se contenta muito fácil com pouco, entendeu? E aí a gente fica com preguiça, entendeu? De a luta, de ir atrás, de percorrer um caminho diferente, né? A gente tem receios, a gente tem resistências, a gente tem medo, né? E aí, cara, caiu aquela ficha, eu falei, cara, não acredito que isso tá acontecendo. Eu tô ouvindo uma voz, tô de olho aberto, tô executando as tarefas, né? Indo atrás das coisas. Cara, não acredito que eu tô experimentando de verdade essa experiência. Essa experiência foi diferente, não foi miração, entendeu? Não foi só a voz, não foi olho fechado, foi ativo, foi na prática mesmo, entendeu? E aí eu levantei e fui atrás lá fui buscar o meu cobertor. E esse trajeto que eu fiz do deck até onde estava o meu cobertor, a cada passo que eu dava, eu me sentia mais perto da minha felicidade, eu me sentia mais feliz, assim, não por causa do cobertor, por causa de mim, que eu estava indo de encontro à minha felicidade, sabe, ao que eu queria, entendeu? Não no querer da necessidade, não no querer da miséria, entendeu? No querer da abundância, entendeu? Aí eu cheguei perto do meu cobertor, peguei, coloquei ele assim em cima de mim, fiquei muito contente, não pelo cobertor, mas por eu ter ido até ele, sabe? Aí eu voltei pro deck, deitei com o cobertor naquele lugar maravilhoso que estava me trazendo muita felicidade. E aí eu comecei a sentir um sentimento, cara, muito bom. É um sentimento que eu acho que eu corri a minha vida inteira tentando sentir isso. Eu nunca senti, nunca encontrei em nada, né? Daí veio a voz, eu fiz assim, eu respirava dessa maneira, sabe? Olhando pro céu, puxando o ar forte, assim. E aquilo me preenchia. Aí veio uma voz, né, falando, eu cheguei, na verdade, falei em voz alta. Gente, isso realmente é o verdadeiro sentido da palavra descanse em paz. Quando eu falei isso, eu rachei o bico, eu gargalhei, eu dei muita risada, porque eu falei assim, todo mundo tem medo, né, da palavra descanse em paz. Todo mundo acha que descanse em paz é pra morte, quando descanse em paz é a vida. Quando descanse em paz é a leveza da vida. Daí veio em seguida a voz me explicando, você está sentindo o que é viver
sem o peso das necessidades. O que é viver sem necessidade? Viver sem necessidades é esse sentimento que você está tendo agora, Viviane. Aí, cara, olha, foi um sentimento, juro mesmo, gente, juro mesmo. Eu podia morrer, podia acontecer qualquer coisa, que aquilo era demais, entendeu? Aquilo era demais, aquilo me preenchia. Naquele momento, eu até pensei nas coisas externas, né, que o mundo nos oferece, e nada daquilo tinha sentido. Só aquele sentimento de plenitude, plenitude a palavra, me completava, me acalmava, era muita paz, cara. Eu tava estendida, estirada, deitada, daí eu abri os braços assim, fiquei em forma de cruz, sabe? E assim, largada, só sentindo aquele sentimento de paz. Foi muito lindo, foi lindo demais. E aí, naquele momento eu virei assim a minha cabeça, né, e tava olhando pro gramado e vi um participante, né, um colega nosso, e ele tava dançando, tava passando uma música linda e ele tava dançando bem suave, como se estivesse fazendo movimentos de tai chi, sabe? E era tão leve, tão suave tudo aquilo, e eu fiquei olhando, e naquele momento parecia que eu era ele. Não era ele que estava fazendo aqueles movimentos de tai chi, era eu. E aí eu falei, cara, como que isso é possível, cara? Eu sou ele, somos todos um. Foi muito louco isso. E aí mudou já um pouquinho, entrou mais uma pessoa nessa cena. Entrou um rapaz que dançava freneticamente, assim, ele dançava até um pouquinho fora do ritmo da música. Percebia-se que ele tinha muita energia, muito desespero, sabe, assim, mas não desespero ruim, mas assim, muita vontade de dançar, de curtir, não sei o que tal. E aí, veio a voz me explicando o seguinte, Viviane, o japonês que tá dançando tai chi, ele representa a paz, ele representa tudo aquilo que você tá querendo buscar, que você tá querendo ser. E o loirinho, né, que era aquele outro rapaz, ele representa você, o seu estado, o teu ser, como você está agindo à vida, né? Aí eu olhei a cena, cara, naquele momento eu fiz uma constelação familiar. Eu olhei a cena e o loirinho vinha, depois tentava se esforçar para fazer movimentos de yoga, de equilíbrio, ele não conseguia, desequilibrava, meio que caía. Ele tentou e meio que caía, tal. E aí eu entendi que era eu. Eu tô fazendo isso na minha vida, eu tô desesperada por procurar caminho, formas de despertar da consciência, lutando, quando na verdade a paz estava assim, levemente fazendo os movimentos, sem esforço, só sendo. A paz, que era o japonês, ele estava pura presença, e o loirinho, ele estava fora da presença. E aí eu vi que aquela cena eu entendi totalmente como deve ser, né? E uma hora o loirinho desistiu de ficar tentando se equilibrar e largou mão daquilo tudo e começou coincidentemente, né, ir atrás do japonês. E aí o loirinho começou a ir em direção ao japonês. Até que, cara, não acredito, eles se encontraram e se abraçaram. Aí eu chorei horrores, entendeu? Porque eu entendi aquela metáfora toda, entendeu? Eu entendi que eu tenho que largar a mão do esforço e fazer exatamente aquilo. Eu tenho que ser o japonês fluindo, deixar fluir. Deixar fluir é isso. Quando você deixa fluir, as coisas vêm ao seu encontro, entendeu? Sem esforço, sem nada. E aí eu fiquei muito emocionada com aquilo tudo. Não acreditava que aquilo estava acontecendo, gente. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Que gratidão que eu senti, sabe? Era um momento muito lindo, as músicas estavam espetacular, assim. Bom, aí eu entendi também, né, como a gente sempre reage à vida, né? A gente sempre espera uma coisa acontecer para reagir, quando na verdade não tem que ser reação, tem que ser agir, esquece reagir. Você não tem que reagir a nada, entendeu? Você simplesmente tem que ser, né? E as pessoas têm que ser também. Então assim, sem agir, sem reação, não é reação, cara. A gente tem que desarmar, jogar todas essas armas fora, entendeu? Porque isso não serve pra nada. Aí o céu começou a mudar, né? O céu começou a mudar, eu percebi que tava vindo nuvens fortes, né? Ia cair uma tempestade, de verdade isso, tá? E aí veio uma voz o seguinte, é melhor você levantar e recolher suas coisas, senão vai molhar tudo de novo, né? Daí eu falava assim, não, mas eu quero largar essa cena, tá tão gostoso aqui, o sentimento que eu tô sentindo, eu deitada aqui nesse calorzinho. Daí veio a voz de novo, mas o cenário vai mudar,
Você tem que deixar agora o cenário. Você tá vendo só? Você tá querendo já se apegar a isso que você viveu, Viviane. E não é para se apegar. É só para curtir, é só para compartilhar e viver e largar a hora que tiver que largar. Aí eu falei, putz, é verdade, né? Daí eu falei assim, mas ninguém vai tirar as coisas lá, né, do ritual. Só eu que vou fazer isso? Daí falou, se você tá percebendo que vai chover e esse é o momento, por que não só você fazer? Daí eu falei, é verdade. Daí eu levantei, deixei aquele cenário, aquela cena, assim, sem apego nenhum. Fui até a parte do ritual, peguei todas as minhas coisas, né? E aí eu vi que essa minha atitude influenciou as outras pessoas a olharem para o céu e ver que ia cair uma tempestade. Aí eu peguei rapidinho as minhas coisas e fui para a parte coberta. Nesse momento, quando eu pisei na parte coberta, caiu a chuva. E aí, na hora, eu falei, nossa, eu fiz exatamente na hora certa. Aí eu perguntei pra voz, eu falei, tudo bem, eu fiz exatamente na hora certa. Como que a gente faz isso na vida, né? Diariamente, com os acontecimentos. Aí ela falou o seguinte, ouça a sua intuição. Ouça e faça. Entendeu? Sem ficar pensando. Ouça e faça. E cara, é exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? Quando um cenário da vida da gente mudar, deixe. Acabou, você viveu, acabou. Vai para outro cenário sem apego. Entendeu? E assim, faça o que tiver que ser feito. Né? A gente tem esse ser que nos conduz o tempo inteiro. Ouça-o, sabe? Bom, aí o pessoal levou as coisas para a parte coberta, né? Muitos se molharam bastante, porque realmente não deu tempo deles recolherem as coisas na hora certa, né? E aí eu achava que a força já tinha ido embora, coisa e tal, quando a gente começou o ritual na parte coberta, né? Pra concluir. E aí eu percebi que eu tava ainda muito na força. E aí nessa parte já foi mais confraternização, sabe? Assim, eu comecei a bailar, sabe? Eu senti vontade de bailar. E aí eu bailava, né? Dançava as músicas exatamente no ritmo que a música estava me conduzindo. E aí veio um pensamento assim, isso é fluir com a vida, Viviane. Isso é dançar a música que está tocando, o ritmo que está tocando. E você tem que perceber com as situações do dia a dia, qual é o ritmo para você fluir. Fluir com o universo, sabe? Não dançar em desarmonia, fluir. Cara, eu dancei na boa, tão lindo. Eu nunca fiz uma coisa dessas. Eu sempre fiquei com muita vontade de bailar e eu nunca consegui acertar os passos. Nunca dancei quase em ritual. Mas naquele dia, meus pés estavam dançando sozinho. Era como se realmente o meu eu superior estivesse me ensinando como fluir com a vida. E aí eu fiquei muito feliz, eu chorei demais, foi muita gratidão, sabe? Eu bailei divinamente, lindo demais. E eu olhava aquela cena de todas aquelas pessoas, tinha gente dançando na chuva, coisa mais linda, sensação de liberdade, sabe? Nós somos seres livres. E aí, cara, foi o momento mais mágico que eu já vivi, sabe? Foi a força mais linda que eu já tive. Eu sei que ficar comparando tipos de força não tem nada a ver, porque sempre a gente tem aquilo que a gente está precisando para o momento, mas eu não consigo encontrar outras palavras para expressar o que foi aquele trabalho de segunda-feira. E assim acabou o trabalho, em plena sensação de gratidão, né? E foi lindo, gente, foi lindo, todos esses ensinamentos que eu tive, eu tô muito contente, eu tô muito leve. Eu sei que com o passar dos dias, né, a gente vai perdendo um pouco essa sensação, né? Mas eu ainda tô com vislumbre dessa sensação que eu tive de plenitude, de paz, de tranquilidade, de saber que tudo tá certo. Foi intenso, né? Mesmo os meus ensinamentos. A ayahuasca me mostrou que não é só com o olho fechado e não é só com miração que você aprende, né? Você consegue vivenciar cenas tudo com o olho aberto, sabe? E tem aquela voz, né, que eu sempre falo, é a voz do nosso eu interior que nos guia o tempo inteiro. E eu entendi muito essas coisas sobre o apego, sabe? Que a gente tem que deixar uma cena para ir para outra e cada uma tem a sua importância. E aí, eu lembrei só de uma coisinha.
Eu cheguei e falei assim, nossa, eu fiz tantas perguntas, eu queria saber quem é fulano de tal na minha vida, o que fulano de tal representa na minha vida. Eu ficava pedindo por algumas explicações. Aí a ayahuasca me explicou o seguinte: tudo que não foi mostrado para você é porque não tem importância. Não tem importância, né? Coisas sobre o meu filho, não tem importância. Deixa as pessoas serem o que elas querem ser. Não tem importância nada disso, né? E eu entendi isso, gente, que não é pra gente ficar se importando tanto com as coisas, sabe? Eu entendi que a gente dá importância por coisas que não são importantes. E um guia disso é o seguinte: se você estiver focado muito em uma coisa, achando que uma coisa é muito importante, é justamente que ela não é importante. Esse vai ser o seu parâmetro, né, de identificar essas coisas. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que a minha vivência tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Vale lembrar aqui que a minha vivência é a minha vivência. Não significa que é a verdade absoluta, não significa que é assim que as coisas acontecem, porque cada um tem a sua verdade. Então, busque pelas suas verdades, né? Um beijo no coração. Uma linda semana, namastê. Só gravei isso aqui mesmo para dar um oi para vocês, né? Para dizer, sobrevivi. Eu tô com essa cara de acabada, de cansada, mas é que é assim mesmo, sabe? Lá a gente larga um pouco a casca, sabe? A gente esquece um pouco da casca. E aí ficar um dia e meio sem tomar banho, sabe? É irrelevante pra você. Você não tá nem aí, sabe? Então eu tô com o cabelo duro, zoadíssimo, eu tô com a roupa suja. Mas assim, eu tô muito contente com todos os aprendizados que eu tive. Eu tô me sentindo muito leve, tô muito leve, em paz, feliz, sabe? Tranquila, serena. Muito amor, muita gratidão.